Queridos amigos, estimados irmãos e companheiros da nossa doutrina espírita, amigos de outras religiões que nos visitem nesta tarde, companheiros que não têm nenhuma vinculação religiosa e que vêm compartilhar conosco este momento, a todos boa tarde. Os próprios cientistas da Terra estão cada vez mais convictos de que o progresso, a evolução, é algo essencial à manifestação da vida. Quando folheamos as páginas de cunho científico ou histórico, nós verificamos que esse processo de evolução até chegarmos ao homem de agora, com as nossas características, com todo este perfil que nós temos, houve uma trajetória longa, houve uma trajetória complexa, desde as primeiras manifestações na Terra, quando o nosso planeta, transformado sob o influxo do pensamento de Jesus, tornou-se um palco apropriado para a manifestação da vida. E esta vida se manifestou inicialmente através de seres muito simples na sua configuração. Eram os seres unicelulares, os primeiros habitantes da Terra, que surgiram na intimidade dos oceanos. Como o nome indica, um ser unicelular é aquele formado por uma só célula. Qual seria o exemplo? As bactérias, as algas primitivas e os protozoários, como as amebas, que nós conhecemos muito bem. Ao longo dos milhões e milhões de anos, com a Terra se resfriando, com as condições climáticas se tornando mais adequadas, o nosso planeta foi ganhando a estrutura ideal para que formas de vidas mais complexas pudessem se manifestar no planeta. Desde os primeiros seres unicelulares, não podemos perder de vista, sob a ótica espírita, que estes seres unicelulares são também princípios espirituais em evolução. Porque conforme a doutrina espírita nos orienta, o espírito, para atingir a mais alta envergadura, começa na sua condição mais simples, desde os reinos inferiores minerais, passando pelo reino vegetal, o animal, hominal, até atingir a condição de estatura angelical. Pois bem, quando a Terra esteve adequada, então os seres mais complexos começaram a se formar. A experiência da constrição de energia atômica dos primeiros seres de primeiras manifestações de vida na Terra, até as formas um pouco mais delicadas do reino vegetal. As plantas representam seres de princípios espirituais. Não é que uma planta seja um princípio espiritual, mas na planta localiza-se diversos princípios espirituais, preparando, ensaiando os rudimentos da sensibilidade. E por isso nós detectamos que existem desde as plantas mais rudes até as plantas mais delicadas. Nós detectamos que existe a planta mais agreste até aquela que se expressa no lírio, ainda que ele brote no monturo. E há pesquisas científicas avançadas que comprovam que as plantas têm uma linguagem. Através de maquinários de alta potência, de voltímetros de alta sensibilidade, cientistas canadenses comprovaram e gravaram a voz das orquídeas e a voz dos tomateiros. E através de experiências muito interessantes, porque eles colocado numa sala uma orquídea e um tomateiro. E uma pessoa entrava nesta sala com muito carinho, conversava com a orquídea e tratava com muito afeto o tomateiro. Depois, esta pessoa se retira da sala e uma outra
com uma tesoura na mão, ameaça cortar o tomateiro e ameaça cortar um pedaço da orquídea. Gravado, não pelos nossos ouvidos, mas pela máquina, foi constatado que todas as vezes que aquela pessoa carinhosa, que falava com as plantas com afeto, se aproximava delas, havia uma espécie de sonoridade em harmonia. Sonoridade diferente da orquídea para o tomateiro. E todas as vezes que o homem entrava com a tesoura, o ameaçador, o tomateiro dava um grito. E a orquídea também alterava o seu ritmo de sonoridade para um ritmo como se fosse um grito agudo. Então a planta identificava a pessoa que lhe queria fazer mal e emitia um som agudo. E a pessoa que lhe queria bem, tanto a orquídea como o tomateiro, gravava um som harmonioso e equilibrado. Então ali estava a voz das plantas. Quando você vê alguém conversando com uma roseira no jardim, não diga mais que é um louco. É alguém que interage com a sua planta, com o seu jardim, porque as plantas recebem o nosso magnetismo e elas emitem o seu magnetismo específico. Depois de milhões e milhões e milhões de anos experimentando e experienciando no reino vegetal, aqueles princípios espirituais, quando alcançam determinado nível de desenvolvimento, passam para um outro estágio evolutivo. Passam para a vivência no reino animal. Aí no reino animal é que começa a individualização do princípio espiritual. É aí que nós passamos a ter, sim, um princípio específico para o cão, para o gato, para o boi, para o cavalo, porque são seres que detêm a epífise. A epífise é a glândula que dá norte, prumo, sensação de tempo e espaço. E todos os animais, consequentemente, por possuírem a epífise, esses animais possuem o senso de direção e, de alguma forma, possuem os rudimentos da inteligência. No reino animal, o princípio espiritual ensaia o surto em direção à inteligência contínua, que é a nossa, de seres humanos, enquanto que os animais possuem a inteligência fragmentária. O animal não pensa como nós, mas tem o rudimento da inteligência. Nós pensamos continuamente, até no piloto automático nós pensamos, porque ninguém consegue deter o fluxo mental. Pensem agora em deixar de pensar. E vocês já estão pensando em deixar de pensar, mas estão pensando. Ninguém detém o fluxo mental. Isso chama-se pensamento contínuo. No reino animal, o princípio espiritual já com a sensibilidade mais apurada, haja visto, por exemplo, os cães delicados, os gatos, os animais que morrem de saudade dos seus donos quando eles viajam. Nós encontramos também no reino animal, desde os animais mais atrasados e rudes, até os animais mais delicados e sutis, mostrando que há uma gradação. Há animal que você olha e diz, deve ser a última encarnação dele como animal. Tal a delicadeza que ele apresenta. Na nossa casa do caminho, lá na cidade do Cabo, nós tínhamos uma cachorrinha que chegou quando a gente estava começando a construir o centro. Ela chegou por lá, uma vira-lata linda de morrer. Um olhar inteligente e doce. Tão doce que raros homens possuem esta delicadeza. E ela que eu batizei de Sheila, em homenagem ao grande espírito, benfeitora de tanta gente que sofre. Então era a nossa Sheila. E foi martirizante um dia que chegamos lá e eu procurei, onde está Sheila? E o rapaz que estava morando no albergue respondeu, mataram, deram uma comida envenenada para ela. De uma delicadeza encantadora. Sheila era fantástica. Além de tudo, ela permitiu o reencarne de vários outros animaizinhos, porque engravidava com uma facilidade enorme. Pois bem, Sheila era um dos exemplos para nós que possivelmente não vai demorar mais no reino animal. Deverá em breve atingir um outro nível. E quando é que o princípio espiritual do reino animal
passa para um nível mais elevado, conforme André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, e Emmanuel na magistral obra A Caminho da Luz. A mudança do princípio espiritual para a humanização, tornando-se espírito, se dá no laboratório do mundo invisível, na dimensão espiritual, em condições que escapam à nossa possibilidade de compreensão e de entendimento. Humanizado o ser, humanizado o princípio espiritual, aquele espírito, agora humano, necessita dar prosseguimento à sua evolução. E as suas primeiras encarnações no reino humano se dá nos chamados mundos primitivos, porque da mesma maneira como os seres, os mundos também evoluem. Tudo no universo progride, do átomo ao anjo, como nós abordamos ontem em Abreu e Lima. Pois bem, os mundos também progridem, e as primeiras formas de progresso dos mundos são chamados planetas primitivos, que recebem as primeiras encarnações dos espíritos humanos. A Terra já foi um mundo primitivo. Quem não se lembra, nos nossos livros de história, ou nos filmes que assistimos já encantados, como eram os homens das cavernas, como eram os primeiros seres humanos, muito próximos das características dos símios, dos grandes macacoides, os antropóides, os seres humanos que aparentavam nas suas características fisiológicas uma proximidade enorme com os grandes gorilas, com os grandes animais. A protuberância na face dos primeiros homens, dos homens primitivos. O seu corpo peludo. Alguém aqui já viu um grande ator, muito conhecido da Rede Globo, sem camisa, chamado Tony Ramos? Era pior. Os homens primitivos, os homens das cavernas, que viviam primeiros nas grandes árvores, e diante das forças da natureza, das grandes tempestades, das forças telúricas, dos raios que cortavam o espaço, eu os assustava, porque eles não conheciam essas forças. Os obrigou a descer das cavernas, e ainda tinham os grandes animais, os tigres de dentes de sabre, os mastodontes. Então, por instinto, esses seres primitivos recorreram às cavernas para se protegerem, porque sabiam que lá dentro eles poderiam vencer as grandes tempestades, ali estariam abrigados. E foi na experiência das cavernas que o instinto dos homens primitivos os levou para a vida de relação social, porque ali juntos eles se agrupavam e através do magnetismo primitivo eles se sustentavam uns aos outros até a busca da procriação, da multiplicação das espécies, quando o instinto sexual os fazia buscar o parceiro e a parceira. Ali, os primeiros habitantes da Terra humanos eram almas tão atrasadas porque estavam no início do seu projeto de ascensão espiritual. Em O Livro dos Espíritos está colocado, respondendo a Allan Kardec, que Deus fez os espíritos simples e ignorantes. Simples desde a sua feitura, desde a sua feição unicelular. Ignorantes, sem nenhum conhecimento. Só se atinge a sabedoria espiritual através do fenômeno da reencarnação, da palingenesia, quando através dos múltiplos renascimentos agregamos experiências e desenvolvemos as nossas potencialidades divinas. Pois bem, este homem primitivo andava arqueado com a fronte voltada para o solo, as mãos se arrastavam quase ao chão, semelhante aos grandes gorilas. Isto tem um sentido racional e lógico, porque quanto mais atrasado é o ser em sua encarnação primitiva, mais o seu corpo espiritual é também primitivo, formado por células espirituais muito densas, muito materiais. E quanto mais denso é o corpo espiritual, mais sofre a atração da força gravitacional do planeta. Eis porque os seres primitivos tinham uma postura mais arqueada. Era a característica moral se refletindo na sua configuração física. O organismo reflete o estado ou nível espiritual do ser que ali habita. Quanto mais retrógrado é o espírito, quanto mais simples é a entidade espiritual, menos complexo é o seu psiquismo. Portanto, também,
menos complexo é o seu corpo físico. Pois bem, ao longo do tempo, este ser foi cada vez mais tornando-se ereto. Passou por várias experiências do homem Cro-Magnon até atingir o Pithecanthropus erectus, o ser que se torna cada vez mais elegante, até chegar à nossa elegância dos dias e agora. Não é verdade? De vez em quando a gente esquece dessa elegância e aparece uma protuberância estomacal. A barriga cresce. Cresce a barriga e cresce também de lado. E aí tira um pouco dessa elegância. Pois bem, em um determinado período da nossa humanidade, a Terra chegou a uma fase em que já estava preparada para receber mentes mais complexas, para que o planeta desse um salto na sua estrutura de evolução espiritual e moral. Foi aí que revelou-se na Terra um dos mais belos encantos das leis soberanas do universo, que está colocado em O Livro dos Espíritos, a transmigração entre os mundos, a solidariedade entre os mundos. A doutrina espírita tem como um dos seus princípios básicos de que a Terra não é o único planeta habitado do universo. Seria inconcebível pensar que Deus, na sua misericórdia e sapiência infinita, iria colocar apenas na Terra este grão de areia perdido no espaço, o sentido da vida. Como seria só a Terra, que faz parte de um pequenino sistema solar, formado por 8 planetas? Eram 9. Mas Plutão foi rebaixado, não é mais planeta. Aliás, coincidentemente, Plutão foi rebaixado exatamente no ano em que um brasileiro foi pela primeira vez ao espaço. Então começaram a comentar, bastou um brasileiro ir para o espaço e desapareceu um planeta. Isso é sintomático. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pois bem, então como a vida apenas iria se desenvolver apenas na Terra? Este mundo que é um dos menores do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, possui várias vezes o tamanho e a massa da Terra. E quando os cientistas detectaram que a nossa Via Láctea, que é a galáxia que nós fazemos parte, é constituída por cerca de 400 bilhões de estrelas, e que a nossa Via Láctea, com 400 bilhões de estrelas, é uma das menores galáxias do universo conhecida, que está catalogado pelo telescópio Hubble, mais de 1,5 bilhão de galáxias, cada uma maior do que a nossa, com mais de 800 bilhões de estrelas. Carl Sagan, que era cético, materialista, mas ele tinha um cálculo. Ele dizia, se cada estrela só da nossa galáxia tiver, como se deduz, mais ou menos 4 planetas em volta desta estrela, a probabilidade de existir vida em outros planetas é enorme. Carl Sagan, o autor do Cosmos, uma obra magistral, já desencarnado, que foi um dos grandes astrônomos dos dias e agora. Pois bem, então a Terra, dizem os espíritos, é apenas um mundo, recebendo uma parcela da humanidade. E que nós temos irmãos em outros mundos, em outros planetas, irmãos que não conhecemos. Pois bem, esta configuração desse princípio básico do espiritismo, existem vários mundos habitados, ficou configurado quando, num determinado momento do planeta, a Terra teria que passar de mundo de primitivo para mundo de expiação e provas. Foi aí que nós recebemos aqui, Jesus recebeu aqui, vindo de um planeta que circulava, uma estrela chamada Capela, na constelação do Cocheiro, uma parcela da humanidade daquele mundo, que havia atingido um nível mais avançado, e estes espíritos de lá retirados eram almas que permaneceram endurecidas e que poderiam atrapalhar o progresso daquele planeta. Como a bondade de Deus e a sua justiça não permite que, chegada a um determinado nível, a felicidade merecida por tantos não seja prejudicada por outros tantos, aqueles são retirados daquele local e levados para o mundo mais primitivo, para que, reencarnando naquele mundo, estes seres mais avançados intelectualmente possam fazer progredir o mundo primitivo. E aí a Terra recebe, ali no delta do Nilo, às margens do rio Nilo, a grande civilização dos egípcios antigos, que vieram de lá,
trazendo noções e engenharia muito aperfeiçoada, formando as grandes pirâmides, que não apenas eram os túmulos dos faraós, mas era também local de concentração de energia, de desenvolvimento do magnetismo espiritual, e aonde aconteciam também reuniões mediúnicas, conforme hieroglifos verificados nas grandes pirâmides de Quéops, Quefren, Miquerinos. Desenhos que demonstravam verdadeiras reuniões mediúnicas que aconteciam há mais de 7.000 anos nas grandes pirâmides. Às margens do rio Ganges, o lendário rio sagrado da Índia, uma outra parcela de capela reencarna, formada por filósofos espiritualistas, e ali faz brotar a civilização que conheceria o Siddhartha Gautama, o Buda, o Rama Krishna e outros extraordinários espíritos que vieram impulsionar e sutilizar a crença religiosa, inclusive com a reencarnação, ali na grande Índia milenar. Na Hélade, na Grécia Antiga, reencarnam almas de capela, que tinham desenvolvimento filosófico agudo existencial. E eles então fizeram brotar, naquela Grécia inesquecível, a civilização que nos daria Anaxágoras, Praxísteles, Sófocles, Sócrates, Platão e outros pensadores magníficos. Faz surgir também esta mesma civilização de capela na Europa Central, a reencarnação de grandes cientistas, de pessoas voltadas para uma visão analítica e terra a terra, formando a raça germânica ou ariana, que dera origem a todas as demais da Europa. Até hoje, os europeus têm uma característica cultural da frieza analítica, de um sentimento voltado mais para as pesquisas científicas. Mas coube a uma porção de capelinos que reencarnariam no Oriente Médio para trazer-nos o pensamento hebraico. Ali reencarnaria, por exemplo, Moisés, e seria responsável para, no meio de tanto politeísmo, de tantos deuses, falar para a humanidade de que existiria apenas um só Deus, responsável por toda a manifestação da vida. E a partir dali, quando o médium extraordinário Moisés recebe no Monte Sinai, através do fenômeno da pneumatografia ou escrita direta, os 10 mandamentos impressos numa pedra. Quando aqueles 10 mandamentos são trazidos, ali estava o marco de um salto evolutivo da humanidade, cerca de 1.800 anos antes de Jesus de Nazaré. Foi a partir de Moisés que nós penetramos na condição de mundo de expiação e provas, com a consciência e a razão buscando cada vez mais a responsabilidade pelo nosso viver. Amar a Deus sobre todas as coisas, não levar o nome de Deus em vão, não desejar o que é do outro, e assim sucessivamente. Passado 4.000 anos, ainda se deseja o que é do outro. Quase 2.000 anos depois de Moisés, então chega Jesus. E apresenta numa época importante para a humanidade. Tudo é muito bem planejado pelo alto na lei do progresso. A Terra havia chegado a um instante importante, em que já estava preparada para receber a lei do amor, que não é um clichê moral. A lei do amor é a força poderosa criadora do universo. Jesus trouxera toda a essência e a base do pensamento de Deus, que é o amor. O amor é que cria, o amor faz surgir, o amor faz brotar. O amor é tudo, até o ódio é amor, porque é uma mesma energia que sofreu uma distorção por conta do nosso livre-arbítrio mal utilizado. Portanto, o ódio é o amor que enlouqueceu, como o ciúme é o amor que ficou doente. Até a indiferença é amor. É o amor que foi ali, mas volta já. Tudo é amor. E Jesus, então, é o primeiro profeta a chamar Deus de Abba, que em aramaico significa meu paizinho muito querido. Até ele, todos os profetas diziam que era preciso temer o Deus dos exércitos. Temer o Criador. Os profetas chamavam Deus de o Criador.
Só Jesus chama ele de Abba. E apresentou este Abba com tanta ternura que levava às lágrimas. Por isso que Jesus tocou os corações. Porque os corações viviam temendo. E ele apresentou, sobretudo para os sofridos do caminho, para os amargurados, para os desprezados, para os esquecidos, para os excluídos. Ele apresentou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que padecem, bem-aventurados os que choram. E deitou, através deste poema inesquecível, a mais bela expressão do amor de Deus envolvendo a humanidade. A partir dali, Jesus estava inaugurando aquilo que seria conhecido posteriormente como a nova era, a era do Espírito imortal. Apesar das distorções que o cristianismo sofrera, tivemos apenas 280 anos de cristianismo real. A partir do 3º século da passagem de Jesus da terra, os homens criaram uma nova filosofia cristã, criaram uma teologia diferente da teologia de Jesus. Jesus ensinara a reencarnação num dos concílios da igreja que surgira, por 3 votos a 2, a reencarnação desapareceu das estruturas filosóficas do cristianismo. Jesus ensinara o contato com os mortos. Ele mesmo falou com os mortos no Monte Tabor, com 2 espíritos materializados, Moisés e Elias. E depois os homens selaram os túmulos e fizeram calar as vozes dos imortais, que na feliz colocação do espírito Amélia Rodrigues, quando se escuta uma vez, não se esquece jamais. Os homens colocaram uma pedra em cima da sepultura. Os homens fecharam o contato com a dimensão espiritual. Mas aqui e ali sempre apareciam os médiums e apareciam as comunicações. Foi aí que durante mais de 1000 anos, durante a época medieval, cerca de 1 milhão de médiums foram queimados na fogueira como bruxos, feiticeiros, pelo tribunal da Santa, que de santa não tinha nada, Inquisição. Depois, no século XVIII, quando a humanidade já alcançou um patamar mais elevado, Galileu Galilei havia enfrentado a Inquisição dizendo que a Terra girava em torno do Sol, mas diante da iminência de ser levado à fogueira, ele teve que assinar um documento dizendo que havia se enganado. Senão ele ia morrer na fogueira. Diga que você se enganou. Ele viu que queria pesquisar mais algumas coisas, assinou. E dizem as más línguas, que eu acho que era algum brasileiro reencarnado na época, dizem que ele assinou e virou para a filha e disse: mas que é a Terra que gira em torno do Sol, é. E continuou as suas pesquisas. Desde Galileu Galilei, de Copérnico, que abria novos horizontes. A humanidade já estava avançando no pensamento. A ciência começava cada vez mais a estudar e a compreender as forças da natureza em volta. Mas a Terra já era e continua sendo um mundo de expiação e provas. Um mundo onde o mal predomina. Onde há muita mortandade. Onde há violência. Onde há desonestidade. Onde há malícia. Onde as sombras combatem a luz. Mas a luz nunca deixou a Terra. Esta é que é a expressão mais bela. No meio da grande treva aparece Gutenberg. Gutenberg nos dá a imprensa. E através da imprensa, pela primeira vez, através da reforma luterana, a reforma protestante, com John Wycliffe, com Calvino, com Lutero, começa-se a propagar a Bíblia na linguagem alemã, para que o povo pudesse ler a Bíblia, e não apenas aqueles que estavam voltados ao latim clássico. Surge o pensamento de Voltaire, de Diderot, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, grandes filósofos e enciclopedistas que preparam aquilo que seria conhecido como a Revolução Francesa, que a partir do século XVIII iria modificar completamente as estruturas políticas e sociais do planeta. Foi aí que surgiu Danton, com a sua voz inspirada, o grande orador da Revolução Francesa, Jean Marat, e aparece Robespierre, que lamentavelmente, apesar da Revolução Francesa trazer o dístico liberdade, fraternidade, igualdade, Robespierre, por ambição, começou uma série de degola, disseminando sangue naquilo que era a base poética da Revolução Francesa. E quando estava preparada a humanidade, graças ao avanço das ciências, aparece a doutrina espírita nos meados do século XIX.
Estávamos nos aproximando de um momento de transição da humanidade, de expiação e provas. O nosso planeta, pela lei de evolução, estaria se preparando para tornar-se um mundo melhor, o mundo de regeneração. No século XIX, Fenelon, Espírito, o Espírito Verdade, Santo Agostinho, Espírito, Vicente de Paula, Espírito, Antônio de Pádua, Joana de Ângeles, Emmanuel, Marta, que formavam aquela legião em nome do Espírito Verdade, começaram a falar que eram chegados os tempos em que a Terra deixaria de ser um mundo atrasado de expiação e provas para tornar-se mundo de regeneração. A característica desse mundo de regeneração, diziam os espíritos, é que o bem começaria a predominar. Os espíritos endurecidos do mal seriam afastados, não mais reencarnando aqui, e levados para mundos inferiores, para não perturbar a conquista que o planeta estava efetuando. Desde o século XX, precisamente nos meados da década de 40, quando avançava o pensamento de Albert Einstein, quando a física nuclear e quântica foi desvendando horizontes renovadores para a humanidade, quando a parapsicologia penetrou nos meios acadêmicos e o espiritismo avançou de forma extraordinária em vários países do planeta, começou-se a perceber que era verdade. Conforme Erasto dizia no século XIX, a Terra estava no momento de transição. Então lembramos-nos que para Allan Kardec, Kardec escrevera na sua obra Obras Póstumas, que dentro de 2 ou mais tardar 3 gerações, entraríamos no mundo de regeneração. Vocês sabem que na época de Kardec, século XIX, a média de vida era 55 anos de idade, chegando a 60 e poucos nos países mais avançados. Então, naquela época de Kardec, uma geração correspondia àqueles que vivessem 70 anos. 3 vezes 7, 21. 210 anos seria o tempo para a implantação do mundo de regeneração na Terra. Concorde com este pensamento, Emmanuel, através de Chico Xavier, escreve que está previsto o nosso mundo se tornar de regeneração em 2057. Se você fizer os cálculos, está relativamente próximo ao tempo que Allan Kardec previu para que a Terra tornasse mundo de regeneração. Divaldo Franco nos dizia certa feita, e gravou isto inclusive no DVD, que Joana de Ângeles lhe revela, no ano 2025, irá reencarnar, está programada a reencarnação de mais de 250 mil espíritos de alta hierarquia, que no ano de 2060, esses cerca de 250 mil espíritos altamente evoluídos estarão com 30 a 35 anos de idade, ocupando pontos chaves da política, da ciência, das religiões, das filosofias, das artes no planeta Terra, acelerando o progresso da nossa civilização. E afirmam ainda os bons espíritos, à frente do Dr. Bezerra de Menezes, que desde a década de 80 do século passado, portanto de 1980 em diante, já estavam reencarnando na Terra espíritos com uma complexidade psíquica muito interessante, ao ponto do nosso DNA ter sofrido pequenas alterações para obedecer ao psiquismo mais avançado desses espíritos. Eram as crianças índigo, conhecido fora do meio espírita como crianças índigo. Crianças que, segundo uma psicóloga vidente, ela percebia que essas crianças tinham uma aura azulada ao seu derredor. E também uma certa quantidade de espíritos mais evoluídos ainda, que os pesquisadores e pedagogos do planeta estão chamando de crianças cristal, que são almas mais avançadas do que as índigo. Enquanto que as índigas são agitadas, encara olho no olho, peita aos pais, discute a autoridade, as crianças cristal são dóceis,
suaves, introspectivas, mas dinâmicas. São espíritos mais avançados que estão no planeta. Gente, dá pra gente perceber que houve uma mudança no planeta com essas novas gerações. As crianças de hoje nascem com uma facilidade enorme para as coisas complexas. Uma precocidade extraordinária para cálculo, para as ciências médicas, para as artes avançadas. Elas pegam um computador e fazem miséria. Eu às vezes quero entrar no meu e-mail e esqueço como é. Aí chamo minhas filhas e sempre escuto uma piadinha. Meu pai, o senhor não tem jeito. Eu digo, é evolução, minha filha. É questão de evolução. Meu celular eu só sei ligar e desligar. E digitar o número que eu quero falar. Elas pegam, descobrem função que eu nem sei que tem. E nem sei chegar lá. Fazem coisas incríveis. São almas com uma agilidade mental extraordinária. É porque a estrutura daquele cérebro vem de acordo com essas almas mais velhas que estão reencarnando. E não se pode educar essas crianças dos mesmos moldes de 40 anos atrás. Porque elas têm outros níveis de exigência. São almas que têm um grande senso de justiça. Não gostam de injustiças, nem vindo dos pais. Se vier dos pais, elas contestam. Não é que elas queiram teimar contra a autoridade dos pais. É porque o senso de justiça delas é muito aguçado. E elas querem entender por quê. Por que é que eu não posso fazer isso? Antigamente bastava olhar para a criança, ela já saía. Hoje você olha, ela olha para você. Sim. Quando chegava pessoa lá em casa, quando eu era criança, eu me escondia com vergonha. A barriga enorme, os cabelos compridos, amarelo, escondido atrás da poltrona. Hoje, você chega na casa de alguém, vem uma criancinha de 5, 6 anos, quer falar com quem? Ah, seu pai está, vou chamá-lo. Ele vem já, sente. A gente senta, ele senta e começa. Tem filho? O senhor faz o quê? E se fizer silêncio é pior, porque ele fica olhando nos olhos seus. São as crianças de hoje. São as crianças índigo, que vêm para mudar as estruturas ético-comportamentais do planeta. Então, o mundo de regeneração, nós, antes do término deste século 21, estaremos no mundo de regeneração. Já há espíritos, dizem os nossos amigos da outra dimensão, já há espíritos que desde a década de 70 estão desencarnando e não mais reencarnam na Terra. Já estão sendo retirados daqui. Os violentos, os criminosos, os assaltantes, os endurecidos, os estupradores, os maus políticos. Ah, não pense que eles iam ficar de fora, não. Porque onde eu chego me pergunto, mas Fred, para onde vai o mal político? Vai para onde vai o mal cientista, o mal advogado, o mal religioso, qualquer um. Ninguém foge. Lá não tem privilégio nem jeitinho. Tá certo? Perante a lei de Deus não se pode afastar ninguém de investigação. É aquilo mesmo. Cada alma fala por si próprio. Pois bem, já não reencarnam na Terra certa quantidade de espíritos. E isto significa dizer que dentro de alguns anos, mais adiante, nós teremos uma atmosfera da Terra mais suave, portanto, menor cota de pressão sobre os habitantes da Terra. Porque muita gente fica deprimido hoje, tem mal-estar. É esta carga psíquica negativa que nasce do comportamento imoral dos encarnados e de desencarnados perturbados, que estão ainda habitando a nossa crosta por falta de evolução espiritual. Mas breve, a nossa atmosfera espiritual estará saneada e só reencarnando aqui quem tiver o coração voltado ao bem. Só reencarnará na Terra, neste mundo de regeneração, os espíritos que desejam ardentemente transformar-se para melhor, estabelecer uma estrutura ética comportamental consoante o Evangelho de Jesus, sabedores que para sermos felizes precisamos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Aí está o encanto da vida. Mundo de regeneração é aquele que começamos a valorizar cada vez mais um comportamento moral ilibado, em que em todas as formas de manifestação ninguém vai querer levar vantagem em nada. Vamos priorizar o respeito perante os direitos do outro, fazendo por merecer o próprio direito
cumprindo seus deveres. Porque na terra de hoje, todo mundo quer direito. Mas quantos cumprem seus deveres? Se faz greve, se faz caminhada, se faz campanha pelos direitos disso e daquilo. E os deveres? Estão sendo cumpridos? É importante conquistarmos os direitos. É importante lutarmos pelos nossos direitos. Mas a doutrina espírita veio nos mostrar, por maturidade espiritual, que é muito importante também, para termos a autoridade de exigir direitos, que sejamos cidadãos cumpridores dos deveres. Ah, a corrupção está grande, mas a gente mesmo vai dirigindo o carro, aí o guarda, o policial rodoviário manda parar. Tem gente que já vai tirando o dinheiro da cerveja para corromper. Chegamos no banco, a fila está enorme. E a gente já fica olhando quem é amigo que está lá na frente da fila para dar e pedir para pagar. Não é justo para quem está 1h30 naquela fila. Ah, mas não é nada demais, também é muita exigência. Não. A pergunta é muito simples. Fazer ao próximo o que queria que o próximo fizesse com você. Eu gostaria, depois de 2 horas esperando com fome na fila de um banco, que um engraçadinho, bonitinho chegasse e só porque tem um conhecido lá na frente, ó, paga aí. Não é justo. Não é correto. Não é digno. Então, se eu quero que se combata a corrupção, que eu também analise se eu não estou corrompendo. Seja corrompendo a criança, tipo assim, olha, não diga nada não, toma, vai comprar um pipoca. Já estou comprando a criança para não falar. São as pequenas atitudes que se transformam nas grandes. Só há moralização quando a gente começa nas coisas pequenas, porque tudo que é enorme começou no pequenino detalhe. As grandes dunas são formadas por pequeninos grãos de areia, que são formados por pequeninas moléculas, que são formadas por pequeninos átomos, que são formadas por microscópicas partículas subatômicas, que são formadas por partículas energéticas que deixaram de ser matéria para ser apenas energia. Os oceanos que nós admiramos são formados por gotas d'água, e em cada gota d'água há um infinito número de seres vivos que nós não enxergamos. A ponta de uma agulha possui milhões de vírus e bactérias ali vivendo. Então, tudo que é enorme começa no pequeno. Os gestos largos de moralidade devem começar nos pequeninos gestos, nas pequeninas coisas. Isto é a dignidade do mundo de regeneração. Então a Terra está se transformando num mundo melhor. Emmanuel já mergulhou na carne. Já está entre os encarnados. Breve, quem sabe ouviremos falar nele, o grande orientador espiritual de Chico Xavier, que virá com certeza cumprir uma tarefa nobre no campo da educação. Os espíritos amigos nos disseram que já se prepara para reencarnar por esses dias, esses anos, André Luiz, Joana, Meimei, Victor Hugo, Chopin, Beethoven, Castro Alves, Franz Liszt e vários outros espíritos que nós não conhecemos, que não está no livro das histórias da Terra, mas que são almas evoluídas e amadurecidas e estarão reencarnando para que tenhamos uma humanidade feliz e mais sadia. E, gente, reencarnando no mundo de regeneração, o progresso espiritual vai se dar de uma forma mais acelerada, porque não teremos os obstáculos que temos no mundo de expiação e provas. Teremos um ambiente mais favorável à vivência do amor. Teremos um ambiente mais apropriado para a prática do bem. E, consequentemente, iremos progredir mais rápido. O que é que nos cabe, então, realizar? Qual é a tarefa de cada um de nós que estamos reencarnados hoje na Terra? Cabe-nos aplainar o caminho para que estas grandes almas que estão reencarnando agora na Terra possam realizar a sua missão gloriosa e não tenham que voltar atrás e fazer aquilo que nós deveríamos ter feito. Cabe a cada um de nós que aqui estamos, sejamos espíritas ou não, algo de mais fazermos para que eles encontrem um ambiente melhor, propagando um pensamento libertador de natureza espiritual, escrevendo coisas e reflexões a respeito da imortalidade da alma, exemplificando uma moral elevada, dando dignidade à nossa forma de vida de relação
e buscando contribuir para a nossa sociedade se tornar uma sociedade melhor. Esse é o nosso compromisso com a vida. Exemplos nós temos vários. Como Deus age. E Deus age de uma maneira encantadora. Deus trabalha com uma beleza incrível. Eu quero até dar um exemplo. No ano passado, dia 17 de novembro, um dia após o meu aniversário, portanto, meu aniversário, gente, 16 de novembro. Pode telefonar que eu adoro receber telefonema de parabéns. No dia 17 de novembro, fazíamos uma viagem para Arapiraca para pregar a doutrina espírita, coisa que fazemos há 11 anos. Todos os anos vamos a Arapiraca. E depois de Garanhuns, o nosso carro sofreu um acidente. Capotou de uma altura de mais de 8 metros. Foi perda total do carro. Minhas 2 filhas mais novas estavam no carro. Não sofreram, graças ao alto, absolutamente nada. Eu tive uma pequena torção de tornozelo e uma contração muscular, mas 2 dias depois, mesmo com gesso, já estava fazendo palestra. E a minha esposa foi quem sofreu um pouco mais, rompeu os ligamentos do joelho. Os soldados, os militares, que depois de algum tempo chegaram para socorrer, não acreditaram que não tivesse vítima fatal ali. Foi terrível o acidente. E quando eles souberam que aquelas 2 meninas que estavam falando muito lá na pista estavam no carro, eles não acreditam. Pois estavam. E elas contando, principalmente a Esperança que está aqui, falava com um com o outro, dizendo como tinha acontecido. Pois bem, onde eu conto essa história, as pessoas, mas Fred, como você é amparado. Como os bons espíritos gostam de você. Quanta bênção do alto, eu escutando isso, quando termina de dizer, olha gente, mas eu não sei porquê, só me lembrei de uma passagem do Evangelho, que diz assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então eu agradeço muito ao Senhor da vida, que me deu a oportunidade de continuar, para fazer um avanço, algo mais, diante das imperfeições que ainda trago dentro de mim. Dando-me ainda a continuidade da oportunidade, para estudar as inúmeras dificuldades morais que ainda trago, mas para que eu possa também, aonde eu for, veicular esta mensagem que é um bálsamo na minha vida. Passar para as outras pessoas esses princípios libertadores, esses princípios das leis universais, das leis de Deus. Aonde existir um coração que necessite ouvir a mensagem do Consolador prometido, eu quero estar ali falando. É um centro de convenções com 4.000 pessoas. Já falei. E é um centro numa cidade chamada Cacimba de Dentro. Lá nas Brenhas, do interior do sertão paraibano, para algumas poucas pessoas. E eu falar com o mesmo carinho e com o mesmo amor. Porque a sede de Deus é enorme. E a necessidade da humanidade de ter um amparo, uma sustentação, uma âncora, diante de tantos problemas que nós estamos atravessando nesta fase de transição, em que a Terra deixa de ser um mundo de expiação para tornar-se um mundo melhor. Nunca houve tanta necessidade de Jesus como nos dias de agora. Nunca houve tanta carência de Deus como nesses dias que passamos. E nunca houve tanta gente fazendo o bem, promovendo o amor, auxiliando sempre como nesses dias de agora. Não é só tristeza e dor que a terra experimenta. Nós experimentamos alegria e contentamento. São milhares de vidas sendo salvas pelos evangélicos retirados das drogas. São jovens que estão voltando ao seio da Igreja Católica graças ao seu movimento carismático e outros. São jovens que se convertem à filosofia budista, encontrando o norte e o equilíbrio para a sua vida. São inúmeras criaturas que se convertem à doutrina dos espíritos e ficam felizes porque sabem hoje que a morte não existe. A morte é uma ilusão dos nossos sentidos. Que depois daquilo que chamamos morte, continuamos com a nossa consciência e a nossa individualidade. E reencontraremos os entes queridos. E também reencontraremos quem não gostamos. Aí é que incomoda. Porque são as duas forças que nos prendem às pessoas. O amor, que nos vincula ao outro através de laços luminosos. E o ódio, que nos prende ao outro através de algemas dolorosas. Não sairás de lá até pagardes o último ceitio. Lei de causa e efeito. Por isto,
Nós devemos cantar a alegria de sermos hoje, neste momento histórico da humanidade, os companheiros espíritas, espiritualistas, religiosos. Estamos no momento ímpar histórico da humanidade, um momento bíblico, e aqui estamos reencarnados. Que bom! Principalmente hoje em dia que é difícil reencarnar. Antigamente se reencarnava facilmente, porque as famílias tinham 5, 10, 12, 14, 20 filhos. Hoje é mais fácil passar no vestibular do que reencarnar. É porque tem tanta faculdade, você não passa nesse, passa naquele para o mês. Mas reencarnar é problemático, porque tem anticoncepcionais, planejamento familiar, que é correto. Tem, infelizmente, os abortos delituosos. Tem os abortos por imperfeição da matéria. Tem a infertilidade, a disfunção erétil, a pouca produção de espermatozoide do homem. Tem a infertilidade feminina. Uma série de fatores hoje que complicam o reencarne das almas. Eu gosto sempre de dizer isso. Antigamente, a gente via rarissimamente um gêmeo. Quando aparecia um gêmeo, era uma festa. Olha, tem um gêmeo ali. Ia todo mundo olhar. Porque era difícil ter gêmeo. Hoje você encontra um gêmeo em cada esquina, quase. Por que será? Culpa das meninas hoje. Porque você pergunta às jovens de hoje, quantos filhos você quer ter? Só vou ter um e vou fechar. No máximo 2. Talvez seja esse o motivo de termos tanto gêmeo. Porque como elas vão fechar no primeiro, parece que eu estou vendo os bons espíritos dizer, desce vocês 3, aproveita vocês 4 que ela vai fechar. Eles correm. Ninguém quer perder a oportunidade. São 6,5 bilhões de criaturas reencarnadas hoje na Terra. E segundo os bons espíritos, cerca de 28 bilhões de almas desencarnadas fazendo pressão para reencarnar. De onde vem tanto espírito? Da transmigração entre os mundos. Deus não para de criar. A Terra recebe levas de espíritos, como também sai da Terra para outros mundos. Então nós devemos ser muito gratos, gente. Minha vida problemática é graças a Deus. Minha família cheia de briga é graças a Deus. Porque o que tem de espírito louco, nem que seja para uma família problemática, não está no gibi, no mundo espiritual. E nós estamos aqui, tendo a oportunidade de evoluir, utilizando um corpo razoavelmente saudável, no momento de transformação do planeta, podendo contribuir para que este planeta se torne melhor. Por isto, estabeleçamos o mundo de regeneração primeiro, dentro da nossa consciência. É a melhor maneira inicial de contribuirmos para uma terra melhor, tornando-nos melhores. Para que possamos então abrir os olhos toda manhã e possamos dizer para a humanidade, hoje eu acordei feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e para a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. Quando porventura a tempestade ameaçar, então nós iremos recordar, com o mundo de regeneração na própria consciência,
nós iremos dizer para nós mesmos e para os outros, como disse o poeta da música popular brasileira, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas será. E isto não impede que eu repita e que nós repitamos. Ela é bonita e é bonita. A esta casa, que Deus abençoe e que ela tenha milhares e milhares de séculos, iluminando consciência, clareando vidas, libertando almas, e que nós possamos, ao final da nossa atual encarnação, dizer, do outro lado da vida, na dimensão dos imortais, afirmar categoricamente: Ave Cristo, nós que te amamos e que estamos sintonizados no mundo de regeneração, te saudamos no limiar de um novo tempo. Muita paz e que Deus nos abençoe.